Minha esposa, Tatiane Teixeira, ela é professora também, está fazendo doutorado na Federal. E eu queria perguntar aqui o nome das pessoas que não vieram na segunda-feira, levantasse a mão e falasse o nome das pessoas que não vieram na segunda-feira passada. Se apresentasse. Jairo. Orides. É da Assembleia? Eu sou da G12. Amém. O que é isso? É outra igreja. Amém. Ah, tá. Adriel. Maria Lourdes. Maria Lourdes. José. Amém. No processo de aprendizagem, tu não enxerga o professor. Tu não quer passar para outra cadeira? Pode ser? Porque senão Queria que assim... os pessoas lá de entendeu? trás viessem ficasse um pouco aqui pra gente... Porque ele enxerga mais a coluna e não é de fogo do que o professor. E a gente é necessário enxergar, entendeu? Anotar o que tiver aqui, algumas coisas, vocês tragam caneta, papel. Porque é importante isso, né? A gente está aprendendo de Cristo, né? Como o senhor falou, muitas vezes a gente esquece, mas é muito... quando a gente não tem a prática, de colocar prática a nossa memória, até com joguinho de celular mesmo, ela tem esse processo. Quanto mais a gente usa, mais inteligente a gente fica. Então vamos usar bastante aqui. Amém. Vamos orar então. Queria que vocês colocassem as mãos ou a mão sobre a sua cabeça. Deus, eu quero pedir, Pai amado, sobre cada vida que está aqui. Tudo aquilo que for falado, que seja implantado sobre as mentes deles. Que possa desenvolver, que possa ficar na memória, que possa aprender. Porque teologia tem um propósito de formação, ó Deus amado, não só ministerial, mas formação espiritual, formação de caráter, formação, ó Deus amado, Pai amado, espiritual. E então eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar grandemente cada vida. Que essas pessoas possam crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu queria que abrisse na página 39. Na página 39. Página 39. Ainda não chegou, né? Na página 39. Você tem? Não, né? Ainda não chegou, né? Trouxeram o caderno? Isso. É branco a tua página Qual é a 39? disciplina? Não, essa aqui é o Antigo Testamento. A disciplina é Cristologia. Cristologia. Tem apostila? O Otávio vai chegar daqui a pouquinho, os irmãos que não vieram na outra aula. Então nós vamos tratar agora aqui acerca da divindade de Cristo. Essa divindade fala acerca da natureza divina de Cristo. Então, olha, está ali para vocês lerem também. Aí. A Bíblia, ela mostra dentro de 2 métodos acerca dessa divindade de Cristo. A Bíblia, ela mostra. Ela consegue comprovar que Cristo, ele era Deus, que Cristo, ele tinha os mesmos privilégios, o mesmo poder que Deus Pai tinha. Olha isso aqui, é algo tão interessante. Se Cristo era Deus, por que ele se pôs como filho? Porque na eternidade, se nós estudarmos a teologia e biblicamente, nós vamos ver que ele participou da eternidade com Deus, mas ele voluntariamente, ou seja, voluntariamente ele decidiu se submeter ao Pai como filho para cumprir todos os propósitos do Pai na terra. Voluntariamente ele decidiu ser subordinado de Deus para poder ser o nosso Redentor. Por isso que, mesmo ele sendo Deus, ele se classifica como Filho eterno,
para poder vir sobre a terra para nos salvar. Então isso foi voluntariamente que ele decidiu, mesmo sendo Deus, mesmo tendo os mesmos privilégios, os mesmos atributos de onisciência, onipresença, onipotência do Pai, mas ele colocou isso no coração para poder cumprir um plano e um propósito de Deus. Então, qual é o primeiro método? Quero que fale em alta voz para gente. Qual é o primeiro método? Método textual. Mais forte. Qual é o primeiro método? Textual. Então, na aula passada, nós aprendemos aqui, como eu já falei antes, que o método textual ele está relacionado a nomes, a títulos. Nome quer dizer Jesus. Jesus significa o quê? Jesus significa o quê? Salvador. A palavra Jesus significa salvação. Essa palavra, Jesus diz, que significa salvação, ela é uma palavra traduzida do hebraico, que quer dizer Josué. Josué, no hebraico, significa salvação. E traduzida para o grego, quer dizer Jesus. E essa palavra transliterada no grego significa salvar, livrar. Ou seja, esse nome, ele tem um significado que Jesus é o Deus Salvador, como divino. Outro título quer dizer Filho de Deus. Filho de Deus significa o quê? Eu falei aqui ainda agora, Filho de Deus significa o quê? Participante dos mesmos privilégios do Pai. Participante, nunca esqueça. Quando Pedro disse assim mesmo, tu és o Filho de Deus, Pedro estava reconhecendo, dizendo assim mesmo com esse título, tu tem esse título de Filho de Deus porque tu esteve na eternidade com o Pai. Tu és participante dos mesmos privilégios de Deus. Então, a palavra Filho de Deus significa compartilhar das mesmas qualidades e privilégios do Pai. Então, esse é o segundo título. Esse título, melhor dizendo, mostra que ele era divino. Já o outro método, qual é o outro método? O método histórico. Se o primeiro método é textual, que fala de nomes, de títulos, como Jesus, como Cristo ungido, o método histórico ele é extraído dos evangelhos. Quando você lê o evangelho, se você parar para ler os 4 evangelhos, ou os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você para ler os 3 evangelhos sinóticos, você vai ver que de lá Jesus ele vai demonstrar a divindade dele. Quando eu falo divindade, eu estou falando da parte divina, da natureza divina. E ele vai mostrar em que sentido? Filho de Deus, no sentido dos milagres, quando ele parou o mar, quando ele andou sobre o mar. Nesse sentido, ele demonstra que ele era Deus. Então os evangelhos conseguem, melhor dizendo, demonstram que Jesus é Deus, nesse sentido de tudo está sujeito a Ele. O mar, as enfermidades, como perdoador. Quem é o único que perdoa? Quem é o único que perdoa? Deus. Deus é o único que perdoa. Então Jesus, quando a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Marcos, quando Jesus perdoou aquele paralítico,
A Bíblia diz que os fariseus disseram: esse homem blasfema, porque ele perdoa, e o único que pode perdoar é Deus. Então Jesus, ele estava se colocando como Deus ali, dizendo: eu sou divino, eu estive na eternidade com o Pai, então eu tenho o direito de perdoar. Então era isso que ele estava se classificando. Ele estava reivindicando aquilo que estava nele, em natureza divina. Por isso que ele é perdoador, que ele é Deus. Entenderam? Entenderam todos aqui? Vamos agora na pré-existência. Pré-existência. Está na revista. Eu queria que, no livro, melhor dizendo, eu queria que todos acompanhassem. Pré-existência. O que significa a pré-existência? O que significa a pré-existência? Sempre existiu. Sempre existiu? Isso. Sempre vai existir. Isso. A palavra pré quer dizer antes. Então ele era antes da existência de tudo. Antes da existência de tudo. Eu queria que vocês lessem cada tópico desse em alta voz. Desde lá do ponto 2. Do 2.1, melhor dizendo. Leia lá em alta voz lá. Todos. Ele antes das coisas serem criadas. Ele é antes da formação de tudo. Criação. Todas as coisas existem por ele. Antes do mundo. Antes do tempo. Os ensinos acerca da preexistência de Cristo incluem a criação feita nele, por ele e para ele. No princípio era o Verbo. Não denota somente sua preexistência como Logos, mas que ele é antes de tudo. Até aí. Vocês estão vendo, tudo que está aqui escrito está no livro. Está no livro. Olha como está claro lá. Olha como está claro. Ele é antes de todas as coisas serem criadas. Ou seja, ele é antes do mundo, antes do universo, antes do tempo. O tempo foi criado junto com o mundo. E o interessante é que todas as coisas subsistem. Essa palavra subsiste eu coloquei ali entre parênteses. Duram. Essa palavra duram significa sustentado. Hebreus no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que tudo está sustentado pela palavra de Deus. O mundo ele sofre por causa do pecado humano que aconteceu no Éden. O mundo ele sofre os seus infortúnios, sofre fenômenos que traz grandes tragédias por causa do pecado. Mas mesmo assim, com essas inquietações, com essas circunstâncias, esses fenômenos que afetam homens, animais, afetam o universo, mesmo com tudo isso, o mundo ainda subsiste porque Cristo está preservando o mundo. Mesmo por causa mesmo que o pecado humano que cometeu lá no Éden, o mundo ainda dura. Porque existe uma teoria que fala que Deus criou o mundo e deixou ele viver por si mesmo com a humanidade. Deus criou o mundo e deixou viver por si mesmo com a humanidade. Mas se isso acontecesse, a humanidade, ela, junto com o mundo, se autodestruiria. Ia se tornar autodestrutiva. A humanidade, ela não se destrói completamente. E o mundo não se destrói completamente porque ainda existe alguém que sustenta tudo isso. Existe alguém que ainda está fazendo o mundo durar. Por quê? Porque ele tem um propósito para a igreja e na eternidade. E esse propósito está relacionado
para a igreja, é melhor dizendo, no futuro, para poder ele se revelar como rei, como nós falamos no começo. Por isso que todas as coisas duram para ele, por causa dele. Ele é antes do mundo. João, no capítulo 17, versículo 5, eu queria que alguém procurasse João capítulo 17, versículo 5. Olha o que fala. Aí fala que nós falamos na introdução que ele era participante do mesmo privilégio, do mesmo poder do Pai, no começo de todas as coisas. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vocês veem? Ele está pedindo para glorificar Ele. Glorifica-me tu, porque participávamos daquela mesma glória antes que o mundo existisse. Então significa o quê? Que em João no capítulo 1, versículo 1, que nós vemos aqui, olha o que diz lá, no princípio o verbo. Era o verbo, e o verbo se fez carne. Aí está ali, não denota somente sua preexistência como logos, mas que ele é antes de tudo. Essa palavra verbo, ela significa o quê? Essa palavra verbo? Palavra. No hebraico significa bará. Melhor dizendo, no hebraico quer dizer bará, que significa a palavra que traz existência a todas as coisas. Então Jesus, ele é a palavra que trouxe existência ao universo, ao mundo, à constelação, a todas as coisas. Então, ele é antes de tudo, de todas as coisas. Ele era pré-existente. Aí no versículo 2 do capítulo 1 de João fala que ele estava com Deus. Aí eu coloquei ali, ele era participante com o Pai. Leiam. Ele era participante com o Pai. Na eternidade. Então significa que ele estava com o Pai. Aí versículo 3, ele era Deus, que significa que Cristo era divino e eterno. Tá tudo explicadinho ali para vocês entenderem. Tá meio pequenininho. Tá meio pequeno mesmo. Então, Jesus. Por isso que eu tenho óculos. Então, ele estava dizendo assim. João estava dizendo, ele é o verbo, ele é o criador de todas as coisas. Ele estava com Deus, ele era participante da eternidade com Deus. E ele era Deus, ele está dizendo, esse Cristo, ele é Deus. Então João estava declarando que ele era pré-existente, ele existia antes de tudo e de todas as coisas. O mundo e o tempo foram criados por ele, porque ele é eterno. Aí eu queria que você lesse o que Agostinho falou aqui. Olha o que Agostinho falou. Eu vou ler. Agostinho declarou: as escrituras sagradas infalíveis falam que no princípio Deus criou os céus e a terra em ordem. Indubitavelmente, o mundo não foi feito no tempo. Significa que ele era antes do tempo. Mas junto com o tempo. Portanto, não havia tempo antes do tempo. Só eternidade. Aí ele fala, Deus não muda, mas o universo muda. O tempo e a medida dessa mudança, pois marca distintiva entre o tempo e a eternidade é que o tempo não existe sem um pouco de movimento e mudança, ao passo que na eternidade não há nenhuma mudança. Obviamente, não poderia ter havido tempo
que não tivesse uma criatura sido feita cujo movimento efetuasse alguma mudança. Mas na eternidade de Deus não há mudança. Ou seja, o tempo só veio a existir por causa de Deus, por causa de Cristo. Ele está dizendo que ele não há variedade nele. Ele era invariável. E Agostinho fala que dentro desse tempo há mudança, mas ele não, nele não havia mudança, ele estava na eternidade com Deus. E tudo, o tempo e o mundo foi criado por ele. O tempo e o mundo. Aí, para registrar, eu queria que o nosso coordenador lesse aqui em alta voz, aqui, que está escrito aqui, para poder nós ver o que está escrito. Finalmente, a Bíblia ensina que Deus sustém ou mantém o universo. Os levitas, ao tributar louvores a Deus, reconhecem que Ele dá vida a todas as coisas. Ao falar das hostes estelares, Isaías 40:26 declara: por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Faltará mesmo? Isso. Nenhuma faltará. O salmista adora a Deus porque ele conserva os homens e os animais. Salmos 36:6 e Salmos 65:9-13 retrata Deus a governar o clima da terra e a produção de cereais. No Novo Testamento, Paulo declara: nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Em Colossenses 1:17, o apóstolo afirma a respeito de Cristo: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Em Hebreus 1:3 revela que o Filho está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Numerosos outros textos da Bíblia indicam superintendência e preservação diretas, pelas quais Deus mantém a sua criação. Vocês entenderam? Isso aqui é tremendo, porque o Antigo Testamento mostra os salmistas, os profetas, eles mostram que havia um Deus que criou todas as coisas e que sustentou, faz essas coisas durarem. Aí vem o Novo Testamento, os apóstolos usam aquilo que estava no Antigo Testamento para falar que esse Criador era quem? Cristo. Que esse Criador era Cristo, por quê? Porque ele é divino. E revelam, Paulo, os evangelhos revelam que ele tinha parte divina, que ele esteve na eternidade, todas as coisas se movem, se conduzem, são sustentadas, duram por causa dele. Então nós entendemos que Cristo esteve na eternidade com Deus, que ele é chamado Filho de Deus porque ele compartilha de todos os privilégios, poder, atributos que o Pai Deus compartilhava. E que em João, no capítulo 1, verso 3, fala que ele era Deus. Então não há como isolar, não há como tentar esconder que o nosso Salvador não era Deus, não há como esconder, porque a palavra fala, a palavra demonstra. Nós vamos agora sobre o nascimento, no tópico 3, sobre o nascimento e a divindade de Cristo. Nascimento e a divindade de Cristo. Esse nascimento demonstra a operação sobrenatural da encarnação. É algo interessante que eu já quero aqui antecipar, porque nós vamos falar mais um pouco lá no final da aula. Como é que a gente, não sei se você já chegou a pensar, como é que aconteceu essa encarnação? Porque para eu e você ter nascido foi necessária a participação de um homem e mulher. Para poder um
se formar um embrião ou estarmos na parede do útero de uma mulher, foi necessário um homem participar, ter coabitação, ter relações sexuais, para poder ser transmitida à natureza e vir outras gerações. É necessário, segundo a biologia, ter essa participação. Aí mostra acerca da divindade de Cristo, porque Mateus, no capítulo 1, versículo 18, versículo 23, e Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 35, vocês vão ver a participação sobrenatural de Deus na concepção milagrosa no útero de Maria, sem participação do homem. Sem participação do homem. Mas essa concepção no ventre de Maria, no útero de Maria, só aconteceu por quê? Porque Jesus precisou da parte humana de quem? De Maria. Jesus precisou da parte humana de Maria. E com a cooperação do Espírito Santo, a pessoa do Logos usou a humanidade, a parte humana, a natureza humana de Maria, e uniu com o Logos, com o Deus divino, com o Cristo divino. Então, antecipando logo, não é duas pessoas. Eu queria pegar aqui duas pessoas. Vem cá. Para vocês entenderem. Não é duas pessoas. Quando fala de natureza, não fala de duas pessoas. Fala uma pessoa, Jesus, que contém natureza divina, ou seja, privilégios de poder, de atributos, de qualidades divinas, mas que também continha a natureza humana como tristeza, dor, fraqueza, fome, sede. Então, quando eu falo de natureza, eu estou falando de uma pessoa chamada Cristo, que continha essas duas naturezas unidas. Então, não é duas pessoas. É uma pessoa que continha a divina e a humana. A divina, que ele era Deus, que tinha poder, e a humana, que ele tinha debilidade. Entenderam? Obrigado. Então, ele pegou essa parte da natureza de Maria, humana, e o Espírito Santo cooperou com ele para colocar a pessoa do Logos, para poder se tornar humano. Nós vamos ver aqui, eu queria que a minha esposa escrevesse ali o que eu vou colocar. Abre a Bíblia, eu queria que alguém lesse Mateus no capítulo 1, no versículo 18 e 23. Alguém lesse em alta voz. Nós vamos ver 4 fatores que Jesus nasceu de uma virgem. Pode ler. Mas se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando e seus filhos não. Não, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 23. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 e 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é o Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus.
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Agora eu queria que prestasse bem atenção sobre essa concepção milagrosa no útero de Maria sem a participação humana, mas com a cooperação do Espírito Santo que uniu a pessoa de Cristo com a humanidade de Maria, da natureza humana. A primeira, Maria concebeu antes de se ajuntarem. Maria concebeu antes de se ajuntarem. Eu queria que você escrevesse isso no papel para guardar. Serve até para uma mensagem um dia, ou alguém perguntar como aconteceu isso. Maria concebeu antes de se ajuntarem, revelando a concepção milagrosa de Jesus no seu útero. Revelando a concepção milagrosa de Jesus no seu útero. Jesus. Isso, no seu útero. Pode escrever também na nota do celular. Estão copiando? Segundo, a reação inicial de José revela que ele não tivera relações sexuais com Maria. Vocês vão ver que José ficou temido, tanto que ele queria deixar ela secretamente, ele ficou temido. E aí ele revela que ele não teve relações sexuais com Maria. Se não fosse o anjo intervir para falar para ele que aquilo era algo sobrenatural que aconteceu no útero dela, ele iria deixar. Mas claro, secretamente, sem trazer uma sentença de apedrejamento, porque ele poderia falar publicamente e Maria poderia ser condenada e apedrejada. Ele poderia, mas ele era um homem bom e justo que ele queria deixá-la secretamente. Mas o anjo veio e interviu, dizendo: o que estava no ventre dela era de Deus. Era de Deus. Agora, alguém está copiando? Vou apagar primeiro. Isso. Vou deixar assim. Dentro de Deus. Terceiro, o que nela é gerado é do Espírito Santo. Revela a natureza sobrenatural do evento. Por que revela a natureza sobrenatural do evento? Porque era necessária a participação de um homem. Ali mostra que não tinha participação humana. Ali mostra. E sim
Era um evento sobrenatural do Espírito Santo. Quarto, o profeta diz que uma virgem dará à luz indica que ela não teve relações sexuais com ninguém. Aí isso aqui é tremendo, isso aqui. Ela não era não, são quatro, é da continuidade, Ela não era simplesmente uma virgem antes do bebê ter concebido. Também foi durante e depois de ter o bebê nascer? ser concebido. Também foi durante e depois de ter concebido. Durante e depois. De ter concebido. Pode ser só depois de ter. Uhum. Permanecendo ela virgem até quando ele nasceu. Olha a prova do evento sobrenatural. Isso aqui consegue comprovar que não havia participação de alguém, a não ser do próprio Espírito Santo que pôs Jesus ali como semente, como pessoa unindo a parte humana, ou melhor dizendo, da natureza humana, da pessoa do Logos chamado Cristo. E ela, como está escrito ali, deixa eu ler aqui que é melhor. Diz assim: ela não era simplesmente uma virgem antes do bebê ter concebido. Também foi durante e depois de ter concebido, permanecendo ela virgem até quando ele nasceu. Significa que ela permaneceu no período da gestação, pós Jesus ter nascido também. Quando aconteceu tudo isso, aí sim ela teve relações sexuais com José, mas foi pós o nascimento de Jesus. Durante o nascimento não teve, antes do nascimento não teve, durante o nascimento não teve, mas quando Jesus nasceu, ela teve, Jesus teve irmãos, como a Bíblia diz. Então, não teve nenhuma participação humana. Vamos agora aqui. Tô evitando que apagou ali, eu vou ver se foi aqui, né? Acho que deve ter só dormido ali na tua máquina, né? Eu vou ver agora. Ah, foi. Alguém ainda está escrevendo ali? Uhum. Isso daqui é bom vocês escreverem, porque alguém perguntar como foi acontecer, vocês vão ter argumento para falar. E esses argumentos aqui é a resposta da encarnação de Jesus. A palavra encarnação significa entrar, se tornar homem. A palavra encarnação significa.
Deixa aqui. Deixa eu ver na internet. Não, tô esperando ele entrar, porque ele apagou. Demora. Configura nas opções de energia para ele não. Eu vou entrar aqui. Depois a gente configura. Enquanto isso, ela vai colocar. Eu quero ler isso aqui que o Charles Swindoll falou. Charles Swindoll, um escritor que escreveu sobre Jesus, o maior herói de todos. Ele disse assim mesmo: os teólogos chamam o nascimento de Jesus de encarnação. A palavra vem de um termo latino que significa entrar em ou tornar-se carne. O dicionário bíblico define a encarnação como um ato de graça por meio do qual Cristo assumiu nossa natureza humana em união com a pessoa divina e tornou-se homem. Entenderam o que nós estávamos falando antes disso? Então, ele chegou a dizer... Coloca. Então, os teólogos falam que a encarnação é tornar-se carne. E como nós falamos aqui, ele só trouxe esse evento sobrenatural porque havia uma natureza humana, racional. Jesus não poderia se encarnar usando uma natureza irracional, mas sim uma natureza racional. E qual era a natureza racional? Era a natureza humana, a natureza de Maria, que pensa, que tem emoções, que raciocina. Então, era o único meio para poder fazer parte de nós, usando a natureza humana racional. Agora nós vamos para afirmações bíblicas da divindade de Cristo. Afirmações bíblicas da divindade de Cristo. Eu queria que 8 pessoas aqui lesse cada versículo desse aqui para nós ver afirmações bíblicas da divindade de Cristo, que Cristo era Deus. Cada um pegasse um versículo desse e lesse. 8 pessoas. Cada um. Dá para ler o primeiro? Sim. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. João 1 fala que no princípio era o verbo. Pode ler João 1, 18. A gente já leu João 1. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Atos 20. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos para Atos 20, 28. apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, esses versículos aqui, eles comprovam acerca da divindade de Cristo. E outros mais versículos, tem Colossenses no capítulo 1, versículo 15 ao 20, que fala que Cristo ele era antes de todas as coisas. Tem Hebreus no capítulo 1,
que você verá que vai descrever Cristo como o Filho que sustenta, que criou todas as coisas, e fala também da participação dele. Então, vários outros versículos chegam a dizer que Cristo ele era antes de tudo e que ele era divino. João fala que ele chegou a dizer: eu sou antes de Abraão. Essa palavra aqui, que nós vamos ver agora aqui, essa palavra, nome, eu sou, esse nome, Cristo, eu sou, ele atribuiu para si, ele estava reivindicando para si. Ou seja, essa palavra eu sou, ela quer dizer Yahvé no hebraico. Ela quer dizer Yahvé no hebraico. E o mais interessante, que eu achei muito interessante o que está no livro, é que na época de Jesus, ninguém poderia empregar em si, ou classificar para si o nome de Yahvé. Ninguém poderia classificar o nome de Deus para si. Porque se alguém classificasse o nome de Deus para si, que estava na lei, era apedrejado. E se você ler os evangelhos, você vai ver nos evangelhos que você vai ver que várias pessoas, como os fariseus, como os líderes religiosos, eles queriam apedrejar Jesus porque Jesus ele